Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou falar sobre esse tema que vocês provavelmente já leram aí no título do vídeo. Mas antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de esclarecer, deixar as coisas bem claras para que possamos andar em sintonia. Primeiro, eu não quero fazer falsas promessas. Então isso não significa, ou seja, o título desse vídeo não está a indicar que você vai conseguir necessariamente transar com qualquer mulher que te apetecer. Então é importante ter isso em mente. E para justificar isso, é importante dizer, por exemplo, imagina você, se você é um homem e você está a assistir esse vídeo, provavelmente você é uma pessoa com alguma opção. Ainda que você não pare para pensar sobre isso objetivamente, porque nós homens não tendemos a avaliar isso, né? Mas ainda assim você é um homem com determinada opção. E muito provavelmente você tem gostos, tem preferências, né? E isso faz com que você não iria aceitar se relacionar, quer seja romanticamente, quer seja sexualmente, com qualquer mulher que te aparecer. Então não é simplesmente o facto de ter uma mulher disponível que faria com que você essencialmente se relacionasse ou aceitaria ter relações com essa pessoa. Não importa as técnicas, muitas vezes, né? Não importando as técnicas de persuasão, as técnicas de convencimento, né? De sedução, que essa pessoa aplicar para ti. Ainda assim você teria uma certa restrição, né? Você iria se restringir, ou você faz isso atualmente, né? Se restringe a se relacionar somente com certas pessoas. Então é muito importante perceber isso para entender que, ainda que você tenha todas as técnicas de conquista e sedução do mundo na tua disposição, à tua disposição, isso não significa que você vai necessariamente conseguir seduzir toda e qualquer tipo de mulher, né? Então é muito importante pensar sobre isso para não começar assim a acreditar em promessas vazias de pessoas que te dizem vai, conquista qualquer mulher que te apetecer, conquista a mulher dos teus sonhos. É impossível fazer isso. Nem a pessoa mais bonita, mais rica do mundo irá conseguir ter acesso a toda a mulher que lhe apetecer. Essas pessoas terão sim um leque, né, de opções, mas essas opções não são ilimitadas. Então é muito importante perceber isso para saber como você deve agir e entender também as opções que eu vou trazer aqui, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar para te ajudar basicamente nessa dinâmica é o que você precisa entender primeiro, né? É importante entender o critério de avaliação feminina, né? E existem muitas maneiras de conseguir fazer isso. As mulheres têm muitos critérios de avaliação. E dois critérios, o que é que isso significa primeiro, né? Isso significa que as mulheres irão escolher os seus parceiros com base a certos critérios, né? E esses critérios muitas vezes são critérios pessoais, outras vezes dizem respeito ao convívio ou ao processo de socialização sobre o qual elas foram condicionadas ou impostas, né? Ou que foram impostas a elas. E então é basicamente isso. Esses critérios são as réguas medidoras que elas vão usar para determinar que tipo de homens, né, elas devem se relacionar, quais são os tipos de homens com os quais elas devem se relacionar. Então, um dos critérios mais comuns é o histórico dela, né, de relacionamentos, né, o tipo ou os tipos de homens com os quais ela já vem se relacionando. Né? Então, esse é um dos critérios. Uma mulher, para decidir ficar contigo, ela vai avaliar os pretendentes e ela vai avaliar os ex-parceiros, né? As pessoas, os homens que já passaram na vida dela, né? Então, se você se identifica, ou seja, se você se parece com esses pretendentes, né, os quais pretendentes eu não digo simplesmente, não me refiro aos homens que querem ter algo com ela, mas me refiro aos homens aos quais ela daria uma chance de ter alguma coisa, né? Então, se você se parece com esse tipo de homem, muito provavelmente você já tem aí um caminho andado, né? Ou se você se parece com os homens com os quais ela já ficou, já namorou, então você aí já tens um caminho andado, né? Por exemplo, uma mulher quando já está acostumada a namorar um homem alto, muito provavelmente esse será o critério de avaliação que ela vai usar para determinar se uma pessoa é ou não um candidato a ter uma relação romântica ou sexual com ela. Né? Se ela está habituada a ficar com homens que têm dinheiro, então o dinheiro será um critério de avaliação. Né?
a cor, o comportamento, tudo isso, né? Então é importante entender qual é o critério de avaliação dela, qual é o critério de avaliação que ela estará usando para determinar que tipo de homem é bom bastante ou suficiente ou basta para ter uma relação mais íntima com ela, né? Então é importante perceber isso. E o outro critério gira em torno, né? São muitos critérios, mas eu estou aqui a falar dos mais comuns. O outro critério gira em torno da autopercepção, né? A maneira como ela se vê, né? Então, a confiança ela pode ser colocada assim em uma régua, né? Do nível mais baixo ao nível mais alto. E autopercepção é isso, né? É autoconfiança, é a maneira como ela se vê, como ela se identifica, como ela se posiciona no mundo, né? Nas relações e etc. Significa que existem mulheres mais exigentes, existem mulheres menos exigentes, né? Porém, a confiança, ela não significa necessariamente que se uma mulher for muito confiante, então ela vai escolher, vai ser muito rigorosa, né? Uma mulher pode ser extremamente autoconfiante e ainda assim não ser tão rigorosa na escolha dos seus parceiros, né? O seu parceiro, se calhar, não será aquele o mais atraente, não será aquele o mais estudado, não será aquele o mais destacado socialmente, né? Então, a autopercepção ou a autoconfiança, ela varia e ela geralmente é direcionada a determinados aspectos. Então, se for no aspecto das relações amorosas, né, aí as coisas podem esquentar um pouquinho e você encontrar uma certa dificuldade para tentar mergulhar no mundo pessoal dela, né? E então esse é um aspecto também que você deve levar em consideração. Eu, por exemplo, tive experiência com moças que não eram tão atraentes, não eram tão atraentes, mas eram muito exigentes, né? Porque elas tinham uma autopercepção que as conduzia a esse tipo de comportamento, a essa atitude, né? Então elas não eram as mais atraentes, mas elas se sentiam as mais merecedoras, né? As mais bonitas, as mais sexy, a Coca-Cola no meio do deserto, a última bolacha do pacote, né? Elas se sentiam dessa maneira. Então é muito importante entender qual é o critério de avaliação da pessoa com a qual você está a se relacionar. Isso claramente exigirá que você tenha pelo menos um contato inicial, superficial na perspectiva dela, né? Mas analítica na tua perspectiva, para que você possa conhecê-la um pouco melhor e saber como é que você poderá agir a partir daí, né? E o outro ponto, né, que você precisa levar em conta é saber quem você é e o que você representa dentro de um determinado contexto social, né? E aí já é exigido um certo grau de autoconhecimento e, acima de tudo, de honestidade e transparência. Eu conheço muitos homens que parecem delusional. Eles vão atrás de mulheres que certamente estão muito longe, né? Ou seja, eu não gosto de usar esses termos do tipo out of a league, né? Of your league. Ou seja, muita areia para o teu caminhão. Não gosto muito de usar esse termo, né? Então eu prefiro dizer simplesmente mulheres com critérios de avaliação aos quais esses homens não são identificados, né? Não, muitos homens vão tentar ter relacionamentos com essas mulheres e acabam levando pés na bunda, porque eles não são honestos com eles mesmos, né? Então, você precisa saber identificar quem você é e o que você representa dentro de um determinado contexto social para você saber como é que você essencialmente deve agir diante de uma mulher ou com uma mulher específica. O que é que isso significa? Basicamente, no mundo das interações, né, entre homens e mulheres, há uma coisa que se chama. Há muita coisa equivocada e errônea que as pessoas entendem quando pensam sobre esse conceito de macho alfa, né? Então, nós aqui vamos dividir o macho em dois critérios, né? O primeiro é o macho alfa geral, né? Geralmente esse macho alfa é o que detém algum status, algum símbolo, né, de poder, se calhar é o mais bonito, se calhar é o mais inteligente, se calhar ele é o mais, é um líder nato, né? E tem um macho alfa contextual, né? Por exemplo, uma empresa tem um diretor-geral, o diretor executivo, né, o CEO, e abaixo desse diretor vêm os outros departamentos, e esses departamentos vêm os supervisores e coordenadores, né?
Em um determinado departamento, o macho alfa, né, seria o supervisor. E esse supervisor ele pode ser chamado de macho alfa contextual. Ou seja, ele é a representação de poder naquele ciclo e, logicamente, será a pessoa que tenderá a chamar mais atenção, né, das mulheres que também se encontrarem naquele ambiente. Então, é necessário que você faça essa avaliação de forma criteriosa sobre você mesmo, para você saber o que você representa. Por que isso é importante? Porque isso vai te dar uma luz sobre qual é a melhor maneira, qual é a melhor estratégia que você deve aplicar, né? Para então saber como lidar e interagir com as mulheres que você pretende atrair, né? Se você reconhecer que o teu valor é baixo, né? O teu valor, digamos, na perspectiva social é baixo, você também vai entender então que é importante você trabalhar um pouquinho para aumentar o teu valor, crescer um pouco na escala da percepção social, né? Mudar a tua imagem em relação à maneira como as pessoas te veem, né? E se você não tiver forças para isso, se calhar será necessário você redirecionar, ou seja, redefinir as tuas metas e os teus objetivos em relação aos tipos de mulheres com as quais você pretende se relacionar. Mas em geral, as mais bonitas, as mais gostosas, são entregues aos melhores homens. Se você quer as melhores mulheres, você deve ser o melhor homem, né? Mas é sempre possível ter acesso às mulheres partindo da posição que você está. Mas você não vai ter acesso às mais tops, às mais desejadas, né? Mas será sempre possível ter acesso a algumas mulheres partindo da posição em que você está, né? Então, se você está muito desesperado, precisas do sexo para agora, a intimidade para agora, a relação para agora, você vai ter que entender que nessa perspectiva você vai ter de ir atrás a mulheres, né, que estejam alinhadas ao tipo de homem que você é agora. Por isso é que é muito importante entender esses conceitos, né, de macho alfa e entender qual é a posição em que você se encontra. O último ponto, que é o mais importante de todos e que também acredito que é um dos mais difíceis, na minha opinião, pelo menos tendo em conta a minha experiência e aquilo que eu vejo, é não vá atrás de mulheres que não estão afim de ti. Ponto. Eu poderia terminar o vídeo agora somente com isso, dizendo isso, mas muitos homens realmente têm dificuldade para entender esse ponto, né? Muitos homens desperdiçam energia em mulheres que não sentem atração por eles. Não façam isso. Não vão atrás de mulheres que não sentem atração por vocês. Primeiro é que todo mundo tem direito, né, de decidir e escolher por quem se atrair, até não, mas com qual pessoa ela vai querer ficar, vai querer se relacionar, e ninguém é obrigado a ficar com quem não quer, né? E segundo é que é mesmo muito chato, né? Você ficar, ou seja, ter alguém que não te chama atenção sexualmente, romanticamente e nem sequer do ponto de vista amigável, né? E você e essa pessoa fica toda hora te mandar mensagem, te ligar, né? Porque quer ter alguma coisa contigo, quer se aproximar de ti, quer pertencer, fazer parte da tua vida, é muito chato. E também, quando você se humilha, né? Quando você insiste, isso demonstra automaticamente carência, que você é uma pessoa carente, que você é uma pessoa sem muitas opções, né? Porque se você tivesse opções, você não estaria a insistir numa pessoa, a menos que você seja, se calhar, um psicopata, narcisista, que não consegue ouvir não, né? Poderia ser, mas é isso, não, não é mesmo legal. Isso baixa o teu valor como pessoa e é chato, né? Eu lembro que no Brasil, não só no Brasil, é um fenômeno na realidade que está acontecendo em muitos países da América Latina e no Ocidente em geral. Muitas leis, né, que protegem as mulheres estão a ser criadas. Eu estava a ver recentemente o vídeo de um camarada angolano que está a viver no Canadá a reclamar que até para chegar perto de mulher os homens estão muito cautelosos, porque se uma mulher sentir que o homem lhe olhou mal ou lhe tocou de forma indevida, ela pode recorrer e processá-lo, né, acusá-lo de assédio, e esse homem terá muitos problemas com a justiça, né? Então imagina se isso chega aqui em Angola, vocês estarão ferrados. E é exatamente por causa disso que os homens devem se controlar muito, né? Então,
prefira gastar as tuas forças, a tua energia em mulheres que possam te corresponder, né? Que possam se alinhar aos teus objetivos e desejos, ok? Se você fazer isso, né? Se você focar a tua força, a tua energia em mulheres que têm a possibilidade de te corresponder na forma que você quer ser correspondido, você terá relações muito mais fáceis, muito mais recíprocas e que acarretam menos dor de cabeça. E você se sentirá mais feliz, né? Porque, na minha opinião, eu não quero aqui evangelizar ninguém, sexo é só sexo, sabe? Sexo é só sexo. Ah, sexo, bem, o sexo é tipo comida, né? O que você precisa realmente é alimentar o teu corpo, comer de forma saudável e se manter nutrido para que você consiga ah, cuidar das tuas responsabilidades diárias. Agora, a questão dos tipos de pratos, né, os mais caros, os mais refinados e não sei o quê, aí já é uma questão mais psicológica. E é o mesmo para as mulheres, né? É o mesmo para o sexo. O sexo será bom, quer seja com uma mulher muito bonita ou uma mulher que não é tão atraente. O sexo será bom, quer seja com uma baixinha ou uma alta, uma gorda ou uma magra, independentemente disso. Agora, o valor que você atribui a ele é o que define a maneira como você vai se sentir em relação a esse sexo após o ato. O valor que você atribui à mulher. Isso claramente não é um incentivo para vocês aceitarem qualquer tipo de mulher que surgir, Deus me livre. Eu recomendo isso, não faria isso, né? Mas eu acredito que existem outros critérios que podem ser usados para avaliar, né, a relevância que uma mulher terá ou deverá ter sobre a tua vida, né? E provavelmente a beleza não é definitiva, não é um critério de avaliação definitivo, né? Então é isso. Essas são as dicas que eu queria trazer aqui para vocês hoje e eu espero que essas 3 dicas que eu trouxe possam ficar bem patentes na vossa cabeça. A primeira, entenda os critérios de avaliação dela. A segunda, reconheça quem você é. E a terceira, não gaste energia com mulheres que não sentem atração por você, né? E acredito que se você obedecer esses 3 princípios, você conseguirá melhorar significativamente a tua vida sexual, tendo mais intimidade, gerando mais relacionamento com as mulheres, né? E a nível qualitativo e num horizonte temporal, você vai aumentar a tua autoconfiança e vais construir um melhor repertório de relacionamentos com as mulheres e vai ser muito benéfico para ti. Então, muito obrigado se você chegou até aqui. Considere se inscrever no meu canal se você gostou do conteúdo. Deixe o teu gostei, comente alguma coisa para fortalecer. E é isso. Tamo juntos e até a próxima. Tchau.